perfeito. Está aparecendo. Tá, Silvana? Está, Cida. Está sim, está perfeito. Missão laical. Pois é. Engraçado, não estou vendo ninguém, Silvana. É desse jeito, você só vê um ou dois. Eu não estou vendo nenhum. Então, mas a gente tá lhe vendo aqui, vendo a apresentação, viu? Fica à vontade. Se você quiser, você pode mandar para o Everton botar Mas aí você tem seu tempo, né? Fica melhor aí. Acho que ela caiu. Ao vivo é assim, né? Ao vivo e a cores. E aí, Inês? Vamos começar? Podemos, né? Então, boa Podemos. noite a todos. É com grande alegria, Boa prazer noite. imenso que nós recebemos todos vocês que estão neste momento presentes nesta sala para darmos início a mais uma, não posso dizer aula, mas assim um momento de reflexão, de aprendizado para o maior conhecimento e para que todos nós possamos beber desta fonte do conhecimento que está sendo disponibilizado para cada um de nós. Sinto uma grande alegria, digo isso de coração aberto, cada vez, cada momento em que estou numa sala como essa. Me rejuvenesce, me abastece, me fortalece, me enriquece para que eu possa melhor servir. Eu acho que é a partir do conhecimento que a gente se fortalece, que a gente cresce, que a gente aprende, né, professora Dalva, professora Cida, e a gente realmente pode ter o conhecimento para poder transmitir bem também para os nossos irmãos. Então, hoje nós teremos a apresentação, será
da professora Cida, Maria Aparecida Feitosa, né, que é leiga, funcionária pública aposentada. Ela tem o curso de licenciatura plena em pedagogia, com habilitação em supervisão escolar e pós-graduada em educação básica. Minha filha, não é pouca coisa não, hein? É recheado. E está como vice-presidente do Conselho de Leigos da Arquidiocese da Paraíba e é participante ativa do movimento dos focolares, como leiga consagrada, né? E na paróquia que ela congrega, ela é zeladora do apostolado da oração. Veja que conteúdo esta criatura tem e vai passar para a gente. Tenho aprendido muito, muito com ela, porque realmente é uma pessoa de conhecimento, de uma espiritualidade, né, focolarina, né? Eu não sei se ela nasceu focolarina, mas se ela disser, todo mundo acredita. Então, sintam-se todos bem acolhidas, sentem-se bem direitinho, viu? A Laerte aí, sua cadeirinha, bem confortavelmente, que nós agora vamos fazer a nossa oração, porque a gente tem que realmente pedir as luzes do Espírito Santo, né? Para que ele possa conduzir esse encontro, porque sem isso a gente não consegue, né? Só com ele, e que a gente possa realmente absorver tudo que vai ser dito, tudo que vai ser repassado. Fiquem certos de que tudo foi preparado com muito carinho, com muito zelo e com muita atenção. Então, nós temos aí a oração que ela preparou com todo carinho. Eu pedi até a Everton para mudar do Nossa Senhora da Terra, porque é a nossa padroeira daqui. Mas vamos respeitar o que foi colocado no slide para que a gente possa ficar em comunhão. Inês, muito obrigada pelas palavras. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos juntos, né, nos enriquecer nesta noite pensada por Deus para nós. Então, antes de fazermos essa oração, eu senti que a gente poderia fazer um minuto de silêncio por toda essa situação que estamos vivendo lá no Oriente Médio. Então, eu pediria a Silvânia ou a Everton para marcar um minuto de silêncio. Enquanto a gente fizesse esse um minuto de silêncio, a gente memorizava aquela oração de São Francisco. Obrigada. Que sejamos realmente instrumento de paz para o mundo, para o ambiente em que convivemos. Então,
eu pensei na oração do mês missionário, mesmo sendo o último dia. Mas como o nosso eixo, o eixo que a gente está estudando se trata da missão laical, então eu achei por bem de fazermos essa oração e podemos fazê-las juntos. Oração do mês missionário. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, consagrados e enviados pelo batismo, fazei-nos viver nossa vocação de discípulos missionários, Discípulos com missionários, com a e graça, missão, missão, inspirados e guiados pelo Espírito Santo, com os corações ardentes, ao escutar a vossa palavra, e com os pés a caminho para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Maria, Mãe missionária, rogai por nós. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, o eixo que estamos estudando é o eixo da missão. E a abordagem, as duas abordagens, né, que a mim foram confiadas, foi a missão laical, a partir do Concílio Vaticano II, e a doutrina social da Igreja, princípios e fundamentos. São duas abordagens. Mas antes de adentrar nessas abordagens, eu queria só relembrar essas duas palavras, missão e vocação. A missão é o mesmo que envio. Assim, toda pessoa tem uma vocação, um chamado. E a consequência disso é a missão. No entanto, nem toda pessoa exerce sua missão, mesmo tendo sido chamado por Deus. Portanto, a missão é o exercício da vocação. Fomos chamados e o envio, o exercício dessa vocação é o que nós chamamos de missão. Pode passar. Então, missão laical a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, um pouco assim de histórico, não é? Então, esse concílio foi um evento muito importante na Igreja Católica no século XX. Ele alterou a estrutura, o rosto da Igreja. Deu um desmembramento na pastoral, na missiologia, na liturgia e nas relações ecumênicas. Esse concílio ele foi convocado pelo Papa João XXIII. Ele convocou 2.500 bispos. E foi na década de 60. Esse concílio teve 4 sessões. Então, ele teve início em outubro de 1922 e terminou em 1965. Quem fez o fechamento, quem encerrou esse concílio foi São Paulo VI. O Papa São Paulo VI foi quem encerrou. E qual era o objetivo desse concílio? Era justamente modernizar, atualizar a Igreja.
estamos vivendo o período do sínodo, né? Então, essa revolução, essa mudança que vai haver, sem perder a essência, sem perder a doutrina, mas é necessário modernizar, atualizar, para que a igreja tenha condições de enfrentar os desafios do tempo atual. E aí, o que aconteceu nesse concílio? Então, aconteceu uma série de conferências que gerou transformações profundas na igreja, incluindo o papel do laicato. Quer dizer, houve uma abertura para a gente desempenhar, exercer a nossa vocação, que até então estava escondidinha, né? Adormecida. Nesse concílio, nós temos muitos documentos importantes, mas os dois que têm maior relevância são esses dois que eu coloquei aí. Lumen Gentium, que é uma constituição dogmática sobre a igreja, sobre a instituição, sobre o corpo místico de Jesus. E temos essa outra, Apostolicam Atuositatem, que ela dá essa abertura, é um decreto sobre o apostolado dos leigos. E ela é do Papa São Paulo VI. Então, esses documentos, todos os documentos, mas principalmente esses dois, eles redefiniram e enfatizaram o papel dos leigos na igreja. Pode passar. Então, vejam, por que é importante a gente ter conhecimento desses documentos pós-sinodais, né, pós-conciliares, para a gente entender, compreender o lugar, o papel dos leigos e leigas na igreja. Então, é preciso, para você entender o nosso lugar, a nossa vocação, a nossa missão, você tem que fazer uma leitura. Nós temos que fazer uma leitura e retomada desses documentos conciliares. Né? Então, é importante a gente ter conhecimento. Olha, nessa formação, a gente está tendo oportunidade de termos esse conhecimento. Né? Tanto o formador que estuda para repassar, como vocês que estão recebendo. É uma reciprocidade de conhecimento. Então, por que é importante a gente ler esses documentos pós-conciliares? Por isso, porque o concílio dedicou uma especial atenção a esta questão numa dimensão horizontal da igreja, desenvolvida na perspectiva do povo de Deus. Antes era uma pirâmide, né? Vertical. Hoje não. Para sermos esse povo de Deus, termos essa categoria e sermos uma igreja de comunhão e participação, nós precisamos de uma formação, de um conhecimento para a gente desempenhar bem a nossa missão. Então, o Concílio Vaticano II, ele deu essa abertura, ele nos abriu as portas para que o leigo ocupasse o seu verdadeiro lugar na igreja. Pode passar. E essa missão e essa vocação veio de onde? Então, em sintonia com o Vaticano II, o Papa Francisco afirma que a responsabilidade laical nasce do batismo. Então, no batismo, nós somos incorporados a Cristo.
E daí nasce o nosso chamado, a missão. Então, temos essa oportunidade de assumir a nossa missão laical no mundo. E ele considera, o Papa Francisco, que nós somos força e esperança da Igreja no mundo. Pode passar, Eva. Vejam, dentro da missão, nós temos uma dignidade comum para assumir essa missão. Não só o clero, não só os religiosos, têm essa missão. Nós, como povo de Deus, recebemos essa herança com igual dignidade. Tanto o clero, como o religioso e como o leigo. Nós temos essa dignidade comum diante da diversidade da missão. Eu tenho a minha missão, mas ela é tão digna quanto a missão do padre, do clero, de um religioso. Tem a mesma dignidade. E essa igualdade, dignidade, é também quanto à responsabilidade na missão. Depois, com essa consciência, com esse discernimento, então, o Concílio Vaticano II também estabeleceu um lugar de ação para o leigo, para essa missão laical. E nós já sabemos, aqui a gente recorda, que o nosso lugar é o mundo. É o mundo qual vivemos. Nos ambientes onde estamos, devemos ter essa missão. Essa missão, qual é a missão? A missão de anunciar, testemunhar o reino de Deus já aqui na Terra. Então, por isso que era importante a formação, o conhecimento, aquilo que Inês disse. Então, para a gente assumir com sabedoria, com autoridade, a nossa missão, precisamos nos formar. Então, nós temos o mundo todo, todos os lugares que nós estamos, é o lugar para exercitar e praticar a nossa missão. Pode passar. Agora, para vivermos, né, essa igreja de comunhão e participação não é fácil. Então, encontramos entraves, né? Encontramos entraves e que fragilizam a laicidade na igreja. Quais são esses entraves? Quais são? São vários, eu coloquei alguns aqui. Olha, as posturas de clericalismo. Isso aí já é bem conhecido de todos nós, né? O clericalismo é um obstáculo forte, um desafio que a gente tem que enfrentar. Mas, ao lado dele, também tem outros, o individualismo, o egoísmo, o autorreferencialismo, né? E também, uma coisa que se destaca é as tentações dos agentes de pastoral. Quais são essas tentações? Eu elenquei aqui algumas, mas temos outras, temos muitas. Então, essa crise de identidade é uma das tentações e é um obstáculo para avançarmos na missão evangelizadora. Que crise de identidade é essa? Quando eu não me sinto capaz ou não me identifico com a missão de evangelizar.
eu não me identifico. Então, isso se torna um peso. Então, a missão é um peso, ela não vai ser realizada com alegria, com satisfação. Então, isso é um dos entraves, né? Quer dizer, crise de identidade. Depois, você não se identificar com a missão evangelizadora, rompe completamente aquela relação entre fé e vida. Essa dicotomia fica truncada. Então, como é peso, eu vivo ali na igreja de um jeito e quando eu saio, eu me comporto de outro jeito. Então, não há essa ligação, essa reciprocidade entre fé e vida. Isso é na crise de identidade. Depois, o pessimismo contagioso. O que é isso? É quando eu não reconheço, quando eu perco essa identidade de pertença a Deus. Então, eu vejo tudo negativo. Tudo negativo. Então, vem dessa perda, dessa pertença a Deus. Então, perde a esperança, vê as coisas tudo no negativo. Isso é um obstáculo. Depois, nós temos a espiritualidade do bem-estar. É essa resistência a sair do comodismo, da área de conforto. Esse é a espiritualidade do bem-estar, resistente à mudança. Não precisa mudar, deixa como está. Então, isso é outro entrave, é outro obstáculo. Depois, nós temos o mundanismo espiritual. O que é isso? O mundanismo espiritual. O que significa isso? Significa que eu sou uma cristã, entre aspas, artificial, superficial. Superficial. Estou ali, eu vejo que, para me vangloriar, só quem tem boas ideias sou eu, só quem faz as coisas boas sou eu. Então, isso é outra. Então, não dá abertura, não há diálogo. Então, esse é também um entrave, né? Você não está aberta ao diálogo, você está ali superficialmente, artificialmente, se exibindo, achando que é a dona do pedaço, né? Então, não dá testemunho, não dá testemunho. E também tem a idolatria do conflito. O diferente é você não aceitar o diferente. Conviver com o diferente é muito ruim. Então, e é também aquela pessoa que vive sempre em contenda, sempre em conflito, consigo mesmo e com os outros. Então, não há uma harmonia, né? Não há um prazer. Então, essas são as tentações, né? Depois, a gente tem, que é muito conhecido nosso, é esse binômio clero e leigo. Isso ainda não foi resolvido, né? Ainda não teve essa reciprocidade, essa comunhão, essa partilha, essa parceria. Não tem, não, a gente ainda não conquistou, né? Essa dimensão.
né? Essa dimensão. É o medo de perder a posição, o medo de perder o poder, né? O medo de se abrir, o medo de centralizar as coisas, de confiar no outro. Depois a gente tem outro entrave. Muitos católicos estão espiritualmente e teologicamente distanciados do magistério conciliar. Ninguém conhece a história. Ninguém conhece a história da igreja. Ninguém conhece os avanços por que ela avançou, por que ela melhorou, por que ela mudou, sem perder a doutrina, sem perder a essência. Então, são distantes, né? Não vive nessa comunhão com a igreja. Depois, a perda da capacidade de escuta, da voz daquele que orienta e forma o chão no qual a igreja se enraiza. A gente está vendo essas coisas acontecerem nos nossos tempos, né? Então, cada um pensa de um jeito, aí vem as tendências, né? Vem as diferenças, vem os conflitos, vem a intolerância. Depois, as tendências em oposição dificultam o exercício da corresponsabilidade na missão, olha, entre o clero e o laicato. Então, não estamos sabendo viver a unidade na diversidade, né? Então, tudo isso atrapalha, fragiliza a laicidade na igreja. Como queremos ser uma igreja de comunhão e participação se a gente não tem essa convivência fraterna, esse respeito, né, com o diferente. Então, isso tudo são entraves. Para uma igreja sinodal, que se caminha junto, então, dificulta a nossa ação na igreja. Pode passar, Everton. Everton? Agora, nós temos avanços. Nós avançamos já em muitos pontos. Em muitos pontos, avançamos, mas foi um avanço muito sofrido. E que a gente, a cada dia, tem que renovar essa conquista, porque assim... Então, quais foram os avanços? A participação na missão de Cristo, né? Então, como sacerdote, como profeta e como rei. Então, como sacerdote, nós fomos ungidos no batismo pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, nós somos casa, morada do Espírito Santo. Então, houve um chamado universal de todo o povo de Deus à santidade. A santidade não é só para os religiosos e para o clero. A santidade é para todo o povo de Deus, porque todos fomos ungidos no batismo e temos o Espírito Santo. Como profeta, vivemos pela proclamação da palavra. Nós proclamamos a palavra. Mas também proclamamos os carismas que o Espírito Santo distribuiu no meio do povo de Deus. E somos também rei, o sacerdócio régio. Por quê? Porque participamos da missão de fazer acontecer, de construir o reino de Cristo aqui na Terra. Então, toda essa missão de Jesus também é nossa. Então, hoje a gente sai para evangelizar. Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, não havia essa oportunidade. Só quem evangelizava era o clero, né? Depois,
vem o apostolado ampliado, é o que eu acabei de dizer. Quer dizer, esse apostolado que chega até os leigos. Depois, essa nossa presença no mundo, essa presença nossa no mundo, que torna presente o reino de Deus na terra. Onde quer que estejamos, é nossa missão anunciar e testemunhar o Evangelho. Somos sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Então, precisamos ser fermentos verdadeiros, luz verdadeira. Depois, a corresponsabilidade nos ministérios, né, da igreja. Por exemplo, a participação nos conselhos paroquial. Isso é um avanço muito grande, né? E nos ministérios, na evangelização. Então, essa corresponsabilidade a gente já está assumindo. A gente já assume, então foi um avanço. Outra coisa, a necessidade da formação. Em todo canto que a gente chega, em todos os encontros que participamos, vem logo em evidência a formação, a importância, a necessidade da formação. E para que essa formação? Para cumprir nossa missão de maneira eficaz. Depois, abertura ao diálogo. Abertura para construir pontes de compreensão, respeito mútuo com pessoas de outras tradições. Então, avançamos nisso. E tem outras coisas também. Eu só peguei alguns pontos, mas, olha, só em a gente participar, né, dessa missão de Cristo, que envolve todas as outras, é um avanço grande. Pode passar, Everton. Então, em resumo, o Vaticano II redefiniu e revitalizou o papel do laicato na Igreja Católica, chamando os leigos a uma participação ativa, vejam, chamando os leigos a uma participação ativa na missão da Igreja e a um compromisso com a transformação do mundo à luz do Evangelho. Aí eu pergunto, transformar o mundo à luz do Evangelho. E aí a gente vai entrar nos princípios da doutrina social da Igreja. Então, é outra descoberta que a gente faz, né? Que os princípios, eles são realizados através da nossa ação laical. Pode passar, Everton. Vejam, doutrina social da Igreja Católica, princípios e fundamentos. O que é a doutrina social da Igreja Católica? O que é? Todos têm esse instrumento aí, esse documento, esse compêndio. Quem está aqui que tem esse documento? Levante a mão. Veja aí. Conte aí, Silvânia, quantos tem de mão levantada? Não estou dando para mim ver, não, aqui não. Pronto. Mas eu já vi alguns, né? Então, aqueles que têm, procurem ler. E aqueles que ainda não têm, procure adquirir esse compêndio. Então, o que é a doutrina social da Igreja Católica? São ensinamentos à luz dos princípios da fé e da moral católica, que podem nos guiar
na busca de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais equitativa. Então, são ensinamentos. E nesse livro, nesse documento, nós vamos encontrar abordagens com relação a questões sociais, econômicas e políticas. Então, ele é bem abrangente. Pode passar. Então, só para a gente enfatizar mais, ressaltar, a doutrina social da Igreja representa uma abordagem baseada nos valores evangélicos e nos direitos humanos. Ela é baseada nisso, a doutrina social da Igreja. E para que ela serve? Para orientar a atuação dos fiéis em sua participação ativa na construção de uma sociedade justa e fraterna. Vejam, como é importante a gente ter esse conhecimento. E esses princípios contidos na doutrina social da Igreja, ele não é só para ser usado, é para ser usado por todos. Para meu agir pessoal, nosso agir pessoal e para o agir social. Então, ele nos ajuda a isso, a termos condutas, né, retas, de retidão, à luz do Evangelho, para testemunharmos, né, o Evangelho, o reino de Deus, lá na sociedade. Aí, veja, olha, nesse contexto, a missão laical desempenha um papel crucial ao traduzir esses valores em ações concretas no âmbito da sociedade. Então, como é importante usarmos esses ensinamentos nas nossas ações concretas. Então, ela traz alguns princípios. Vamos ver alguns desses princípios. Pode passar, Everton. Olha, tem muitos princípios. Eu só destaquei 6, certo? Por conta do tempo e também para deixar esse gostinho de essa vontade de querer buscar, de querer pesquisar, certo? Então, o primeiro princípio, que é o mais importante, ele fundamenta todos os outros. Princípio da dignidade integral da pessoa humana. Então, essa dignidade da pessoa humana vem de quê? Vem da criação. Toda pessoa humana é criada à imagem e semelhança de Deus. Nossa dignidade vem porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todo ser, a imagem de Deus, por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Então, a nossa dignidade vem por essa semelhança da imagem de Deus. O ser humano é digno, sobretudo, pelo que ele é. E ele é o quê? A imagem e semelhança de Deus. A dignidade vem disso. E não reduzidamente pelo que ele faz. Ele não é digno pelo que ele faz, ele é digno porque ele é a imagem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, sua imagem de Deus não se perde, mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Vejam, mesmo
pecando, a gente não perde essa imagem de Deus. Ela pode ficar ofuscada, né, pelos pecados, pelos erros cometidos, mas não perdemos. Esse é o princípio mais importante, no qual todos os demais princípios têm fundamento. Depois, o princípio do bem comum. Como é difícil, né? Pensarmos em uma ação e pensarmos dela ter um efeito para o bem de todos. Então, isso é muito importante, olha. O bem de todos, sem discriminação. O bem comum pode ser entendido como uma dimensão social e comunitária do bem moral, a comunhão de todos no bem viver. Precisamos viver bem, precisamos ter ações que envolvam não os meus interesses, mas ações que envolvam o bem comum, o bem de todos. Né? E aqui diz assim: deve ser compreendido como a razão de ser de toda autoridade política. Então, os políticos deviam, a gente precisa mesmo pedir uma graça, para que eles tenham essa visão do bem comum. Tudo o que eu fizer é para o bem comum, não para o bem de um grupo privilegiado. Né? Então, esse bem comum que é alargado a todos. Pode passar, Everton. Depois, o princípio da destinação universal dos bens. A criação é um bem de Deus destinado, por Ele mesmo, para todos. A criação é um bem de Deus destinado por Ele mesmo para o bem de todos. Assim sendo, o uso egoísta e exclusivista das riquezas, esquecendo-se dos irmãos, não é compatível com a fé cristã. Então, é essa partilha que devemos fazer entre nós, em pequenos grupos, nas comunidades, na sociedade, essa divisão, esse compartilhar, esse partilhar, esse não acumular os bens, sabendo que eu tenho um irmão em necessidade, né? Então, agora, isso, distribuir nossas riquezas com igualdade, isso não quer dizer que nega o direito da propriedade privada. Você pode ter sua propriedade privada, mas exige que esse direito seja exercido não egoisticamente, mas que seja benéfico para todos. Está vendo? Para todos. Então, o bem comum para todos. Em relação a quê? Em função de quê? Em função da dignidade da pessoa. Tudo se reverte para a dignidade da pessoa. Fazemos o bem por conta dessa dignidade integral que nós temos, vinda da imagem e semelhança de Deus que fomos criados. Depois nós temos esse princípio de subsidiariedade. É outra coisa, assim, bem importante, bem necessária para a nossa sociedade e para nós mesmos, para as nossas vidas. Então, o que significa esse princípio? Com base neste princípio, todas as sociedades ou instâncias de ordem superior devem pôr-se em atitude de ajuda. E, portanto, de apoio, promoção e incremento em relação às menores. O que está em jogo é a necessidade de ajuda,
econômica, institucional e legislativa. Mas essa ajuda não deve sufocar, suplantar a autonomia, a liberdade e a responsabilidade das sociedades ou instâncias subsidiadas, inferiores, né? Menores. Então, é isso. Tem, por exemplo, o município, né, tem um projeto, então, para desenvolver, precisa de uma ajuda maior, não tem recursos. Então, o Estado ou o governo federal pode subsidiar, pode ajudar, pode apoiar, sem tirar a autoridade daquela instância menor. Então, tudo é reciprocidade, tudo é comunhão, tudo é partilha, não é? Tudo é ajuda, ajudar o mais fraco, ajudar o menor, sem desrespeitar a autoridade da menor. Pode passar. Depois vem o princípio da participação. Isso é muito importante. Todos são importantes, mas esse exige de nós o exercício da cidadania, a nossa participação e a garantia da democracia. Quer dizer, a nossa participação tem esses dois resultados importantes: o exercício da cidadania e essa garantia da democracia. É evidente, portanto, que toda democracia deve ser participativa. Participativa. Então, esse princípio. Então, às vezes a gente se acomoda, né, e não querer avançar nessa participação, em assumir alguns cargos, algumas funções, mas se faz necessário. Né? Nossa participação nos conselhos partidários, não é? Paritários, é importante. Nos conselhos paroquiais. Então, é isso que a gente não pode se omitir. Né? Olha, é um dever a ser conscientemente exercido por todos, de modo responsável e em vista do bem comum. Tudo para o bem comum. Tudo em relação ao bem comum. Depois, o princípio da solidariedade. Esse princípio, ele investe suas capacidades e seu dinamismo na promoção do outro. E a doutrina social da Igreja, ele apresenta, dentro desse princípio, ele apresenta dois aspectos complementares: o princípio social e a virtude moral. Então, o princípio social é quando a gente supera situações de conflitos, de pecado, que estão prejudicando o relacionamento entre as pessoas e os povos. A guerra que está havendo aí, não é? Então, não houve esse de solidariedade, não houve essa atitude de superação de um conflito para chegar a um acordo. Pode passar. E quando ele é visto como uma virtude moral, não é esse não. E quando ele é visto, quando a solidariedade é vista como uma virtude moral, é justamente quando há uma determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum de todos. É o caso das nossas campanhas filantrópicas, entendeu? Então, existe isso, porque virtudes morais são hábitos bons, de solidariedade, de comunhão, de partilha. Então,
Estes princípios servem como um quadro ético e moral para avaliar e guiar as atividades humanas e são destinados tanto a indivíduos como a comunidades, organizações e governos. Então, como eu disse anteriormente, esses princípios nós podemos usar na nossa vida pessoal. Na nossa vida pessoal. E já vivemos. Agora, temos uma consciência maior de que a gente vive. Então, se eu vivo na minha família esses princípios, eu devo levar para o meu ambiente de trabalho, para o meu grupo na paróquia, né? Então, são essas atitudes que a gente deve ter. Pode passar. Agora, vejam bem, esses princípios, eles são fundamentados nesses 3 valores: verdade, liberdade e justiça. Olha, a doutrina social, além dos princípios que devem conduzir, guiar a edificação de uma sociedade digna do homem, indica também os valores fundamentais. Então, quais são esses valores? Verdade, liberdade e justiça. Então, aqueles princípios, eles são permeados por esses valores. Eles têm uma reciprocidade. Eles estão intrínsecos uns aos outros. Então, a verdade. O que eu poderia dizer a verdade? É aquela verdade que a gente encontra na palavra. Aquela verdade que nos liberta. Então, onde eu vou encontrar essa verdade? Na palavra, em Cristo. Todo discípulo deve estar em comunhão com a palavra, deve conhecer a palavra. Essa liberdade, que não é a liberdade de fazer tudo, não é essa liberdade, mas essa liberdade que recusa, que é capaz de recusar tudo que é moralmente negativo. Então, quando eu tenho essa capacidade, então eu sou livre. E quando efetivamente, eu me desapego de tudo que possa destruir, né, o meu crescimento pessoal, o meu crescimento familiar, o meu crescimento social. Então, essa é que é a verdadeira liberdade, né? Quando eu recuso tudo aquilo que moralmente é negativo, é ruim. Quando eu tenho essa capacidade, eu sou livre. E quando também tenho a capacidade de me desapegar das coisas que não me faz crescer. E que não cresce nem a mim, nem a família, nem a sociedade. Então, essa é a liberdade. Então, a justiça, ela não é... Ela sozinha não basta, a justiça. Ela pode chegar a negar-se a si própria. Se ela não se abrir àquela força maior que é o amor. Então, a justiça está intimamente ligada ao amor. Então, o amor completa a justiça. O amor completa a justiça. Os valores, esses valores aí, que é a prática dos princípios da vida social, que é o exercício pessoal das virtudes. Então, eles fundamentam os princípios e eles só são praticados quando esses princípios são praticados também. Eles estão
intimamente ligados um ao outro. E os princípios são fundamentados nesses valores aqui. Pode passar. Que relação tem os princípios e os valores? É uma relação de reciprocidade. Quando eu vivo um, vivo o outro. Um completa o outro. Todos os valores estão em relação à dignidade humana. Todos os valores estão em relação, em função à dignidade da pessoa humana. Os valores da verdade, da justiça, do amor e da liberdade nascem e se desenvolvem no manancial interior da caridade. São valores que determinam, então, esses valores determinam a qualidade de toda a ação e instituição social. Pode passar. Estou concluindo. Aqui eu trago 2 pensamentos que tem tudo a ver com a nossa missão, com esse nosso compromisso de, nas nossas ações concretas, a gente viver com autenticidade, com empenho, esses princípios que são imbuídos desses valores, né, desses valores evangélicos e desses direitos humanos. Então, o que é que o Papa nos diz? Sejam, pois, os leigos e leigas, verdadeiros protagonistas da Igreja e do mundo, sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. Que possamos viver a nossa missão à luz do Evangelho, na construção de um mundo justo e fraterno, de uma sociedade do bem comum. Vendo? Tudo é em volta do bem comum que leva à dignidade, a respeitar a dignidade da pessoa humana. Depois eu trago uma grande mulher, né, que é Chiara, e que ela tem um pensamento como o nosso. Ela viveu naquela época do Concílio Vaticano II. E aí ela diz assim: Maria é aquela que, como nós, leigos, não pode oferecer sacramentalmente Cristo ao mundo, porque, como nós, não faz parte da hierarquia, mas, como mãe, é sempre muito ativa na igreja, pela caridade que lhe urge no coração, de onde provém o seu sacrifício, com que partilha o sacrifício do Filho. Maria leiga, como nós leigos, evidencia que a essência do cristianismo é o amor, que torna a igreja una como na Trindade. Então, nós leigos temos essa missão, né, de tornar essa igreja una, esse mundo fraterno. E a gente tem Maria como modelo, Maria que foi leiga por excelência, né, e que fez tanto, e que ainda faz tanto, né, por esses filhos aqui na Terra. E aí eu concluo, né? Não sei se já... Diga aí, Inês, as minhas considerações finais. As considerações finais, eu tenho essas 2. Olha, com o coração ardente e exultante de alegria, sejamos ousados, corajosos e com os pés a caminho, no exercício efetivo da nossa missão na igreja e na sociedade.
sendo fiéis ao compromisso e chamado de anunciar e testemunhar o Evangelho numa igreja em saída para a construção do reino de Deus já aqui na Terra. É uma missão árdua, mas ela é gratificante, e que a gente seja mesmo perseverantes nessa caminhada, que não é fácil, né? Depois, a exemplo de Maria, nosso modelo, sejamos dóceis e obedientes à palavra, humildes na escuta do Espírito Santo, ativos e concretos no exercício no serviço que é o amor. Somos o povo de Deus a caminho, num processo de escuta sinodal. Muito obrigada pela escuta. Eita, que aula, né? Espero ter passado algo importante. Maravilha, só temos que... Pasmada. Realmente foi algo muito profundo. Ela nos fez retomar justamente a um documento que está muito esquecido, que é o documento social da igreja. Ele precisa realmente ser visto, estudado, ser lido, ser estudado, ser mastigado, né? É uma das disciplinas que no curso de teologia se bate realmente muito para que a gente, nós leigos, né, aprendamos a amar e a ver que toda a nossa vida ela está dentro daquele documento. Pense no documento que pode, não é? E ela fez assim com que visitemos assim um pouco do Vaticano II, né, onde nós vemos que a própria eclesiologia conciliar, né, que ela fez a gente visitar, que ela é dominante, e pós Vaticano II foi justamente onde a gente conseguiu ter um pouco de liberdade, ter um pouco de visibilidade, principalmente as mulheres, né? Nos tornamos verdadeiramente povo de Deus, porque nós éramos mandatários, nós éramos pessoas que obedeciam ordens, e a partir do Vaticano II começou a clarear um pouco, né? Quando ela mostrou que realmente nós estamos com esta corresponsabilidade na evangelização. Essa profunda unidade que nós estamos buscando. E isso nós precisamos não perder. Né? Cida também fez com que a gente pudesse olhar um pouquinho para dentro da gente, né? Dessa nossa caminhada, dessa forma de ser, dessa forma de conviver, dessa forma de lidar com as pessoas, com o poder, não é? com o outro que deve ser, né? Na partilha, não se preocupar muito com a acumulação. Quando a gente fala em acumular, eu não penso apenas em acúmulo de bens materiais, mas, às vezes, também a gente acumula preconceitos, a gente acumula atitudes de negação ao outro, a gente acumula o sentimento de rejeição ao outro, que o impede, muitas vezes, de crescer. Se junta, né, com todos os traumas que cada um já tem, e isso vai se tornando algo muito, muito cruel na caminhada do próprio cristão. Eu só tenho mesmo que agradecer a Cida por esta oportunidade que ela nos deu nesse momento
né, que a gente possa não ter tanta resistência a mudanças, que a gente não consiga realmente absorver essa caminhada de leigos como uma missão e não como uma profissão, né? E que a gente consiga ter a sensibilidade de enxergar no outro um irmão e não um rival, nenhuma pessoa que está realmente atrapalhando a nossa vida. É muito difícil, mas quando a gente se propõe a fazer esse caminho, né, que Cida deu uma pincelada, isso é uma pincelada boa, uma pincelada realmente que nos faz, nos ativa, né, os neurônios, para que a gente possa buscar realmente maiores conhecimentos, para que a gente possa realmente se vestir dessa simplicidade, se vestir desse amor, preencher os vazios que existem dentro da gente, né? Esses vazios que atropelam, que machucam, né? Que discriminam, e que a gente possa realmente continuar partilhando todo esse saber, né, do estudo que a gente é capaz de fazer para com nós, como povo de Deus, aprendemos, nós não somos, na maioria das vezes, aquilo que nós gostaríamos de ser. Muitas vezes as pessoas nos enxergam de uma forma que não é a forma que a gente consegue ser verdadeiramente. Então, que nós leigos, né, possamos nos habilitar, possamos estudar, possamos desenvolver nossa missão como cristão leigo e leiga, possamos realmente nos voltarmos para aqueles que mais precisam. A doutrina social da igreja ela é muito clara, ela nos mostra, como foi dito por Cida, né, que nós temos a verdade, nós temos a liberdade, nós temos a justiça, mas tudo isso dentro da palavra de Deus. Tudo isso. Não é a minha verdade, não é a minha liberdade, que eu posso fazer tudo do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, né? Para promover a justiça. E essa justiça é uma justiça de paz, uma justiça de amor, uma justiça de partilha. O Vaticano nos deu essa liberdade que a gente precisa ainda, temos um caminho muito grande a percorrer, né? Temos um caminho muito grande ainda para percorrer, porque nós precisamos entender que a verdade, a liberdade e a justiça, se não tiver em função da evangelização do nosso próximo e de nossa conversão, a gente não consegue sair do campo. Então, Cida, parabéns, obrigada por esta aula, foi uma verdadeira aula, foi um mergulho profundo que nós tivemos aqui hoje. Obrigada. Cada vez mais a gente está vendo, enxergando as qualidades, o potencial de todo esse grupo que até agora tem desenvolvido as palestras, né, tem os estudos. Cada dia as pessoas se superam, né? Que partilha linda e maravilhosa. Aprendi muito, aprendi muito. Obrigada, Inês. E espero que você possa continuar contribuindo, né, com a gente nessa caminhada. Obrigada, Inês. Eu agora gostaria de ouvir... Tem a Dalva e tem o Gabriel, não é? Gostaria de ouvir, né, a partilha das pessoas, primeiro Dalva, depois o Gabriel,
Eu não sei nem se é Gabriel mesmo, eu sei que o nome aqui é Gabriel, né, que está aqui, levantando a mãozinha. A Dalva, seja bem-vinda, Dalva, um beijo no coração. Fala que eu te escuto. Oh, minha querida. Boa noite. Boa noite. Eu quero parabenizar a minha querida amiga Cida por esta aula brilhante. Estou encantada com a tranquilidade, com a pedagogia, com a fala, com a ternura, com que ela discorreu todos esses conteúdos de uma maneira assim, como se estivesse derramando água dentro da nossa cabeça, né? De uma maneira tão clara, tão objetiva, passando para nós esse conhecimento tão importante para a nossa formação. A gente que fala tanto da formação, hoje nós podemos dizer que saímos daqui assim, com um vaso cheio de sabedoria, um vaso cheio de conhecimento necessário para a nossa missão de leigos. Foi uma aula muito importante, conhecimentos muito importantes para a nossa formação, que a gente continue estudando o Concílio Vaticano II, que a gente continue estudando o documento dos leigos, que é o Apostolicam Actuositatem, que é o documento dos leigos, principalmente, acho que futuramente a gente pode até trazer como tema de aula um pouquinho do documento dos leigos e a doutrina social da Igreja. A formação é o caminho que a gente tem para cada vez mais a gente se debruçar nessa igreja sinodal, nessa igreja aberta, nesse momento em que estamos convidados para mudanças substanciais, só podemos fazer isso com a formação. E hoje saímos mais enriquecidos com o que nos foi passado dessa forma tão pedagógica por nossa colega Cida. Obrigada, Cida, você é um modelo. Você me dá alegria por eu saber que o nosso conselho está andando tão bem, que temos novas pessoas, novos seres, assim como você, e a nossa diretoria, que está fazendo o possível para esse conselho de linchar, que é isso que eu mais sonho na minha vida, é isso que eu mais quero. Um abraço para todas. Obrigada, Cida. Obrigada mesmo. Obrigada, Dalva. Que coisa maravilhosa. Gabriel, depois Cida fala. Gabriel. É Gabriel, né? A próxima. Cadê ele, Gabriel? Acho que Gabriel deu uma saidinha. Não. Bom, enquanto Gabriel volta, se alguém tiver alguma coisa para falar, aproveite a oportunidade. Enquanto levantam a mão, eu vou falar um pouco da experiência que eu fiz quando estava construindo nesse momento. Quando eu já tinha lido um pouco da doutrina social da Igreja com relação aos princípios, mas na minha leitura, no tempo que eu fiz, eu achei vago, né? E aí, quando eu comecei a fazer a pesquisa, a construir o texto, né? E eu vi a missão laical, que eu peguei um texto que me desvendava, né? Que é na missão laical, é nessa missão nossa, nesse agir, nessa vivência de querer buscar a verdade, as coisas do bem, as coisas evangélicas, valores evangélicos. Foi que eu me dei conta
de que a nossa missão tem tudo a ver com a prática dos princípios e dos valores que a doutrina social da igreja nos apresenta. Olha, eu fiquei tão feliz quando eu fiz essa ponte, quando eu fiz essa descoberta, que a nossa missão ela se torna mais eficaz se ela for permeada, fundamentada em todos esses princípios. E aí eu descobri que ele serve também para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar. Ele começa na minha casa. Eu percebi isso, eu fiquei tão feliz. E eu fui encontrando, lembrando de situações que eu vivi aquele princípio dentro da minha família. Quando eu partilho, quando eu divido, quando eu me preocupo com uma atividade que abranja o bem de todos, não só um da família. E aí tudo ficou mais claro, né? Embora eu tenha descoberto que a minha responsabilidade a minha corresponsabilidade aumentou muito mais, né? Aumentou muito mais, porque exige, já que eu sei, já que eu tenho conhecimento, então Deus vai exigir mais de mim. Né? Então, o meu empenho é maior, vai ser dobrado daqui para frente, né? Não é que estava sendo negligenciado, não, mas agora vai ser mais consciente, mais autêntico, mais genuíno, por conta do conhecimento, do enriquecimento que eu tive com essa formação. Eu disse, eu vou ter que passar isso para todos, porque essa ponte, né? Essa ponte que a gente agora vê com tanta evidência, com tanta visibilidade, com tanta clareza. O meu agir deve estar, tanto que seja pessoal, como comunitário, como social, eu tenho esse meu agir, essa minha prática, essa minha vida, essa minha vivência no dia a dia com todos, tem que estar fundamentado, as minhas ações, em cima desses princípios, desses valores, né, evangélicos, que eles são todos em torno para o bem comum. E esse bem comum que está relacionado profundamente com essa dignidade integral do ser humano, né? Por essa imagem e semelhança de Deus. Então, tudo, o foco é nessa dignidade, nesse bem comum. Então, aí é como a Inês disse, e como a gente já diz em toda a formação, precisamos ler mais, precisamos ter mais conhecimento, para até conversar com as pessoas, porque o clima que nós estamos vivendo hoje, eu estou sendo abordada todo dia por pessoas com relação ao sínodo. Então, um dos entraves que nós vimos, justamente isso, o desconhecimento, a desinformação do que está acontecendo na nossa igreja hoje, né? Que também é uma mudança de mentalidade. Né? Exige de nós uma mudança de mentalidade, e a gente precisa estar informado para argumentar aqueles que nos abordam. Realmente a gente fica muito triste, né, quando a gente vê essa enxurrada de informações que nós recebemos nos nossos grupos, né? Conteúdos muito, muito, muito relevantes e que pouca gente dá importância. Nem sequer muitas vezes abre, né?
é mais fácil botar isso é o quê, isso é o quê, isso é o quê. Mas o conteúdo, né, que está sendo discutido agora no Sínodo, os discursos do Papa Francisco, né, dos coordenadores, a fala da nossa presidente, né, assim, sempre passando informação, né, a Sônia conseguiu realmente, né, na sua simplicidade, na sua humildade, ela conseguiu dar o recado, né, de uma leiga comprometida, né? Não foi nenhuma intelectual que foi para ali dar uma aula né? Mas, assim, as coisas que ela dizia era coisa assim que brotava do coração e da vivência dela, né? Ela tem, assim, esse domínio de Oi, Ney. realmente... Oi? Antigamente a gente queria, não tinha, né? Hoje a gente Não, tem tudo nas mãos, tudo nas mãos. Quando não exatamente. lê, quando não acompanha, eu acredito que é porque não tem compromisso, não. É porque muitas Porque, vezes a pessoa acha que já sabe de tudo. é, porque Entendeu? como é que pode viver num grupo se não está acompanhando o que o grupo está fazendo, o que o grupo está vivendo, o que o grupo está comemorando? Eu me preocupo com isso. Um grupo tão grande, acho que deveria ser quase assim, um compromisso da gente estar presente em todos esses momentos. Quando eu Sempre. não posso. Agora, triste eu fico quando eu vejo a Dalva e caras colegas, é de ver que passamos por esse período todo do sínodo e sabemos que tem paróquias que nem sequer explicaram aos seus paroquianos o que é o sínodo. Está entendendo? Nem Tem abriram a paróquia, boca para tem nada. paróquia que não sabe ainda o que é a palavra. Você perguntar o que é o sino, ainda não sabe lhe dizer. É uma coisa, eu não sei. A gente está ainda Alguém precisando quer disso. falar aí. Quem é? Alguém levantou a mãozinha, mas não sei quem foi. Quem foi? Eu acho que é o Gabriel que está usando o telefone de Neide Santos. Fala aí, Gabriel. Fala, Gabriel. Eita, Liga, Tá o mudo. fechado. Tá liga o mudo. microfone. Tá mudo. A gente não está conseguindo escutar. Eu acho que teu microfone está desligado. Tá desligado. A Neneide fala enquanto ele abre. Gabriel, abra o microfone, Gabriel. A gente não tá te escutando. É em cima do microfonezinho. Você clica em cima. Pronto. A Neneide, você não quer falar enquanto ele resolve lá? Ana Neide, querida, saudade de você. Como é que você está? Vai é. para a Amazônia, né? Mas isso é chique. É, Graças a minha Deus, filha. né? Deus te acompanhe, não quer me levar no bolso, não. Vamos lá. Ó, querida, traga notícias boas para nós de lá, tá bom? Boa viagem, Deus lhe acompanhe. Saudade de você, você não me apareceu na festa, mas Ana Neide, esperei tanto, fiz até sobremesa especial para você, você não veio. Que ingratidão. Vamos ouvir Neide. Realmente não deu. Não deu para ir, Adalva, mas até que tive serra. Na verdade, eu não ia falar. Eu estava preocupada porque ele continua com a mão levantada, mas o microfone está desligado, a gente não está conseguindo escutá-lo. Ó, Possa ser que ele no computador precise de fone de ouvido, igual o meu, só pega o áudio se O tiver meu um fone de também. O ouvido. meu tem que ter o fone de ouvido, é. Talvez seja por isso. mas o microfone dele está fechado. Tá. Agora está Não, mas aberto. mesmo assim, o microfone funciona, liga e abre assim, mas não a nossa voz, vocês não escutam se a gente não colocar o fone.
Tá certa. Infelizmente, Não dá para escutar, não. Gabriel. Pois bem, gente, só gratidão pela noite, né? Muito bem apresentado, de uma forma muito tranquila, leve, né? Graças a Deus que a gente tem avanços, né? Não são os retrocessos, né? Mas os avanços devem continuar. E ter essa certeza do seguinte, como a Cida falou, a fé e vida. Não podemos ser igreja sem ter um olhar para o mundo, para a sociedade, para o outro, né? Então, caminha junto. Então, eu não posso ser igreja só na igreja e deixar de ser igreja fora dela, né? Eu tenho que ser igreja onde quer que eu esteja. E é isso, né? Muito bom mesmo. Vamos dar continuidade. Foi tão bom, Cida, que você pode dar continuidade na próxima semana. Eu passo você, porque é uma continuidade aí, você já leva de boa para o dia 7, já leva de boa aí, dando a continuidade, tá certo? Construímos juntas, não é? A gente constrói esses momentos juntos, essa partilha, né? Essa comunhão recíproca, né? Esse olhar só o positivo, né? A gente vê tantas coisas que não ficaram bem, mas Olha a fala do assim, Gabriel, ele disse que é de Maria, olha, da minha diocese aqui de Guarabira, né? E ele diz o seguinte: parabéns, dona Cida, pela belíssima formação, tá vendo? Que coisa boa, né? Infelizmente, a gente não está ouvindo, mas ele deixa aqui a sua mensagem. E já vou adiantando, viu, seu Gabriel, que a gente vai ter um encontro aí nesse mês, com todos que estão participando aqui da nossa diocese, que estão participando da formação aqui de multiplicadores, e vamos ter o nosso momento online, nossa reunião, e fazer o nosso planejamento para a formação na diocese, se Deus quiser. Qual dia? A gente vai botar lá no grupo, acredito que lá para o dia 24 de novembro, mas a gente vai confirmar no grupo, tá certo? Quem das pessoas que estão aqui vai para o encontro no dia 3, 4 e 5 de novembro? Quem é que vai participar? Elizabeth está tão quietinha. Eu vou. também vou. Vai, Cida, levanta a mão. Minha querida Inês, eu não vou participar do próximo do encontro. Estou assim com uma cirurgia marcada para o dia 10. Não que eu esteja sentindo assim, que não pudesse ir, mas aqui em casa todo mundo é a favor que eu fique repousando para esse acontecimento, que não é fácil. Eu estou assim meio tranquila, porque a gente nunca sabe o que é que vai acontecer. Mas eu quero aproveitar para dizer que eu vou estar em corpo e alma, eu não vou estar em corpo, mas vou estar em alma e coração lá o tempo todo. Porque é Com o primeiro, certeza, minha o primeiro querida. que eu vou faltar, assim, a pessoa, mas o meu espírito vai estar presente. Desejo todo certeza. sucesso, vão mandando as novidades para mim, tá Vamos certo? sim. Eu sou fã por esse meu conselho, sou fã mesmo, sou fã número 1 Sabemos do disso, Carteirinha, minha as coisas querida. me encantam quando eu escuto o padre, o bispo falar o que ele vem dizendo de clericalismo, etc, etc, o que eu vejo a minha presidenta Sônia falar, eu fico vibrando, meu coração falta sair assim de tanta alegria, porque esse laicato é uma paixão que eu
conseguir assim, anexar toda a minha pessoa e que faz parte do meu eu, da minha personalidade, da minha formação. É minha vida, onde eu sou essa leiga, Adalva, membro do corpo de Cristo, que ele me criou para ajudar de uma forma pequenininha, mas com toda a perseverança para eu ajudar a cuidar do seu reino aqui nessa terra. Ô, Isso eu vou Adalva, fazer, se Deus quiser. você é uma pessoa fantástica, você é o nosso ícone do nosso regional. Às vezes a gente até fica pensando, evita até de fazer assim, de existir, entre aspas, né? Porque a gente sabe que você passou a vida toda, né? Como vice-presidente, você passou uns 9 anos nessa luta, né? E você se doou bastante nessa sua sabedoria humilde e se apegou de uma forma tão profunda que a gente não consegue enxergar o CNLP Regional Nordeste 2 sem a figura de Adalva. Ela está tão junta, está tão incorporada aqui, que é uma coisa que a gente já lembra sem ninguém lembrar. A gente lembra, a gente já visualiza isso, viu? E não se preocupe, porque você vai ter primeira assistência daquele que tudo pode, né? Nessa cirurgia, você vai ficar maravilhosa para voltar a trabalhar conosco e também você vai ter todas as informações necessárias para se deleitar e acompanhar, viu? O que a gente puder mandar para você, a gente vai mandar, o material. Não se preocupe, viu? Só pega o terçozinho e reze por nós. Reze por mim, eu vou rezar por vocês reze e vocês muito. rezem também por mim. Rezo sim por passar você. por esse momento, mas eu estou muito fé em Deus, Ele vai me proteger e vai dar tudo certo. Um beijo Com bem certeza. grande. Um beijo Deus bem é maior. grande para todas. Meu coração está aí com vocês. Um beijo. Com certeza. Alguém mais quer dizer alguma coisa para poder a gente encerrar esse momento tão importante? Então, podemos, diante de tudo que foi explanado aqui, Ana Neide? Oi. A gente dá uma palavrinha depois, né? Isso. Bom, então, já são 9h20, né? Mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que participaram. Espera aí. A gente sabe que não é fácil, mas atribuições que nós temos são N atribuições, né? É muita coisa, e a gente vai, com a graça de Deus, fazendo aquilo que é possível. Então, a gente sabe que as pessoas que não estão presentes aqui hoje, bebendo desta fonte, porque realmente não puderam estar presentes, mas com certeza nas outras terão. E nós vamos nos organizando para que a gente não perca nenhuma dessas fontes que a gente está vendo, né, que a gente está na programação, que a gente incentive as outras pessoas. Quem está aqui também ainda pode fazer sua inscrição para participar do encontro que nós vamos realizar em Pesqueira, né, no dia 3, 4 e 5. Nós já temos 30 e quantas pessoas, Silvânia? 35 já? 36 pessoas, né, um número muito bom, considerável, e esperamos que dê tudo certo com a graça de Deus, né? Tudo de acordo com o que Ele planejou para a gente. Não é nem o que a gente planeja, às vezes a gente tem na mente uma coisa tão perfeita para a gente, Ele desmancha e faz a coisa diferente. Então, que seja tudo feito de acordo com a vontade do Espírito Santo. Uma pessoa levantando a mão.
Eu não sei o nome porque tem Risonilda, né? Não vou chamar de Risonilda. É porque é no Face da esposa, mas é o poeta Gilberto Baraúna de Pilone. Gilberto, seja bem-vindo. Da minha diocese diocese. também. A diocese da nossa querida Silvânia. Eu, como poeta, não podia deixar de, agora no final, deixar uma prosazinha para a gente fechar com chave de ouro, né? Com Dizer a Dalva que o laicato faz parte da nossa vida, dessa vida lutadora, numa vida aguerrida, e quero dizer a vocês que parabenizo a Inês e a nossa irmã Cida. Muito obrigada, Muito obrigada. Muito Deus obrigada, lhe abençoe. querida, pela sua inspiração. Fiquei muito contente por você por me prestar atenção. Receba um grande abraço partido do coração. Aí, uma poetisa nata, não está vendo aí? Quanta riqueza, quanta riqueza. Eu quero ver esses poetas nos encontros da gente, viu? Tá. Preparar uma poesia bem linda para ler, para declamar nos nossos encontros. Isso é bom. Certo. É isso aí, Cultura. eu gosto. Bom, gente, nós estamos, se ninguém mais tiver nada para dizer agora nesse momento, a gente vai rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus por esse momento importante, por esse momento de partilha, de alegria. E é isso que a gente tem que ser, né? O cristão leigo tem que ser alegre, tem que ser leve, tem que passar realmente amor, tem que passar realmente esse carinho de ser leigo e leiga como missionária. E que a gente precisa também distribuir isso assim, olha, cativando cada vez mais, principalmente aquelas pessoas que estão tão esquecidas, que estão invisíveis, que estão afastadas, né? Que de buscar, dar uma palavrinha, dar um telefonema, né? Isso é que é importante, né? Então, gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Obrigada mais uma vez, Cida. Obrigada, Silvânia, por esse empenho. Secretária tinindo mesmo. Ana Neide, vice-presidente competentíssima, pessoa maravilhosa, a Dalva, e as pessoas que... O Everton, que está aí por trás dessa... Ele não aparece, não, mas a gente vê ele lá, todo empalitosado, parece que deputado. Estou aqui. Será? Então, assim, maravilha, né? Maravilha que a gente vai distribuindo esse saber, né? Compartilhando. É maravilhoso. Obrigada, obrigada e obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa se encontrar, né? Para aqueles que vão, do dia 3, 4 e 5. E, se não, aqueles que a gente pode se encontrar também na próxima Assembleia, né? Então, vamos rezar, agradecendo e louvando a Deus por este momento. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Everton, depois você fica na sala, Everton, com a Ana Neide e Silvânia. Boa noite. Viu? Boa Tá noite bem. a todos Boa e a noite. todas. Um beijo. Muito obrigada a cada um. Deus abençoe.
Obrigada, Cida. Obrigada a todos pela presença.